Então, em termos de polícia militar, desde a última terça-feira que teve início toda essa ocorrência, que recebemos o comunicado da família do desaparecimento de algumas pessoas, passamos a engendrar contatos junto com a Polícia Civil na busca de tentar solucionar esse caso. E todas as informações que foram chegando, a Polícia Militar foi diligenciando em alguns pontos, colocando toda a nossa estrutura logística e de efetivo para dar andamento a esse trabalho. Estão contando com o apoio de todo o efetivo do nosso batalhão, todos os nossos grupos especializados também, apoio de aeronaves do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas, atuando também conforme as demandas, conforme as necessidades. E dia após dia, essas buscas foram migrando de um ponto a outro, utilizando efetivo no terreno tanto da localidade de Icaraíma, como nosso efetivo aqui de Umuarama também, e deixando à disposição toda a estrutura da PM para atuar no compartilhamento de informações com a Polícia Civil também. O nosso serviço reservado recebe um número de informações que a gente está compartilhando concomitantemente junto com a Polícia Civil e engendrando essas diligências. Várias delas ao longo da semana, como por exemplo a de sábado, em que acabou resultando numa diligência em determinada casa, que foi apreendida uma calibre 12, como já divulgado aqui no grupo. Essa foi apenas uma das diligências. E sempre em apoio ao Corpo de Bombeiros também, promovendo a segurança deles e estando junto, conforme as buscas e os apoios que eles têm dado a essa situação. Então, por parte da Polícia Militar, é essa a nossa atuação. Se houver algumas perguntas depois, estamos à disposição aqui também. Por parte do Corpo de Bombeiros, então, nós fomos acionados a partir de quinta-feira. Então, hoje foi o 5º dia de trabalho do Corpo de Bombeiros. Já no primeiro dia, nós conseguimos acionar o binômio canino de Cianorte, um cão de odor específico, em que ele identificou ali no local do pesqueiro o odor do senhor Alencar. Isso foi um primeiro indício por parte do Corpo de Bombeiros. Na sequência, nós acionamos binômios de Londrina e, posteriormente, Curitiba, para atuação com cães com outras características. Então, completando 5 dias de trabalho, sempre binômio bombeiro militar e cão. Desde ontem, então, nós também tivemos o reforço de Curitiba com equipes de aquática, com um sonar específico para esquadrinhamento de área de rio. Como nós não temos uma confirmação exata de pontos, ou mesmo se eles estão no rio, seja veículos, seja pessoas, esse equipamento que foi trazido de Curitiba foi um diferencial para nos dar mais segurança. Nós focamos, então, em 65 quilômetros, onde rodamos 130 quilômetros no Rio Ivaí até a localidade de Herculândia, então saindo de Porto Camargo até Herculândia, e focamos o esquadrinhamento com o sonar nas duas balsas, que é Herculândia e Porto Novo. Hoje, apenas em Porto Novo, nós fechamos 160 mil metros quadrados de área aquática esquadrinhados com esse equipamento, para dar a segurança às equipes policial, militar e policial civil de que naquele ponto não existe veículo, seja pessoa ou algo decorrente desse possível crime. A corporação está com essas estruturas aqui em Umuarama, elas vão permanecer aqui em Umuarama para dar continuidade aos trabalhos que a Polícia Civil e Polícia Militar indicarem para nós. Bom, em relação aos trabalhos de investigação pela Polícia Civil, fazendo um breve retrospecto aí, nós começamos as investigações na quarta-feira, dia 6 de agosto, com o recebimento dessa notícia do desaparecimento dos quatro. A partir desse momento, a gente buscou construir um itinerário ali percorrido por esses indivíduos e também entender essa história. O que foi apurado é que um morador de Icaraíma, Alencar, contratou 3 indivíduos do estado de São Paulo para cobrar uma dívida. Essa dívida ela é originária de um negócio jurídico entre o Alencar e a família que reside ali no município de Icaraíma. A compra e venda de uma propriedade rural. Esse negócio, ele de fato existiu. Inicialmente foi comentado um valor de dívida de 1 milhão, uma outra família comentou um valor de dívida de aproximadamente 100 mil. O que nós conseguimos levantar até o momento de concreto foi um valor de R$ 255 mil. Esse valor
é o valor da propriedade que foi escriturada, né? Essa propriedade ela chegou a ser transferida para um membro dessa família em 5 de agosto de 2024. Esse ato está registrado em cartório, inclusive, e de lá para cá não houve o pagamento do valor acordado, que seriam 10 parcelas de R$ 25 mil. E o não pagamento desse valor gerou essa cobrança por parte do Alencar, que contrata esses 3 indivíduos do estado de São Paulo para vir aqui cobrar. Eles vão ali num primeiro momento na segunda-feira, fazem o primeiro contato com os devedores e na terça-feira retornam por volta do meio-dia para um segundo contato, para continuidade dessa cobrança, e nesse momento eles perdem contato com familiares. E é então que a família procura a polícia e comunica o desaparecimento. Nós temos trabalhado em conjunto com as forças de segurança, colhendo o máximo de informações possíveis. Em relação aos familiares dessas vítimas, eles nos ajudaram, contribuíram, mas não conseguem passar informações tão precisas sobre o negócio, porque nenhuma dessas vítimas, pelo menos dos cobradores, eles esclareciam exatamente ali para suas esposas qual era o exato objeto da cobrança. Eles falavam para elas de forma genérica que estavam vindo aqui para o estado do Paraná cobrar uma dívida e que essa dívida tinha relação com o imóvel, mas não passam para ela ali minúcias desse negócio que poderiam talvez auxiliar mais as investigações. Seguimos nas buscas, nas diligências, de lá para cá outras medidas foram implementadas e o Dr. Tiago vai poder expor um pouco mais sobre o trabalho de investigação que vem sendo feito. A princípio, a Delegacia de Polícia Civil de Caraíma recebeu na quarta-feira, pela parte da manhã, familiares do Alencar, morador de Caraíma, e ele havia desaparecido desde terça-feira, meio-dia. De imediato começamos as investigações e começamos a reunir os últimos que tiveram contato com ele na terça-feira. Dentre eles, os cobradores Antônio Buscarioli e o seu filho, que estava com ele na propriedade. No decorrer das investigações, foi chegado a informação que os 3 cobradores que estavam com o Alencar também haviam desaparecido. Também desde meio-dia de terça-feira não teriam dado contato para os seus familiares. Então nós começamos a procurar os 4 desaparecidos. E de imediato já foi informado a subdivisão de Umuarama, que prestou total apoio, pediu o apoio da Polícia Militar, que nos apoiou incondicionalmente, tanto a Polícia Militar quanto os bombeiros. Tivemos 100% de apoio e as buscas foram até intensificadas no final de semana, com buscas em rios, em várias propriedades rurais. Todos os pontos que tivemos informações de um possível que tenham passado esses desaparecidos de lá, ou eles estiveram nessa propriedade, foram checados pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar e apoio dos bombeiros. Os rios também foram checados, todos os pontos que foram passados de informação foram checados pelas forças de segurança pública. E acrescentar que as buscas ainda continuam. Vamos continuar a investigação para solucionar o que de fato aconteceu com esses desaparecidos. Doutor, hoje a polícia trabalha com a hipótese de homicídio, ou não? É só essa hipótese, considerando todo o tempo que o pessoal está desaparecido, a quantidade de pessoas que tem, você foi decretada a prisão de 2, que também são considerados foragidos. Hoje a principal linha é o homicídio? Sim, a principal linha é o homicídio, mas não podemos descartar as outras linhas de investigação. Nada foi decidido ainda. Tá. Pode citar uma outra linha para a gente ter uma ideia? Nesses casos, a gente precisa dar um norte para a investigação, né? Até para você pedir a prisão de uma pessoa, você tem que fazer uma capitulação jurídica. Eles já estão desaparecidos há vários dias. Não houve nenhum contato de pedido de resgate. O contexto do desaparecimento, cobrar uma dívida, indica uma animosidade entre as pessoas e um possível conflito entre elas. Todos esses fatores apontam para a prática de um crime de homicídio. Por isso está sendo tratado como homicídio. Quando a gente fala não podemos descartar, é uma cautela. É mais uma cautela do que um posicionamento jurídico. Porque até que se encontrem
corpos, até que se tenha uma confissão do que exatamente aconteceu, é impossível você ter essa dinâmica completa. Então, nós tratamos como homicídio, dado todo o contexto da situação que se apresentou. Alguém que chegou a ser preso? Para averiguação? Não, nós temos a expedição de 2 mandados de prisão temporária dos suspeitos, está em aberto, não foram localizados. Como foi noticiado ali, houve a prisão do indivíduo com uma arma de fogo, mas não é possível nesse momento falar que esse indivíduo preso com a calibre 12, ele está envolvido com morte ou com algo nesse sentido. É algo que demanda aprofundamento da investigação. Agora, a questão dos celulares, às vezes a questão do GPS, deu aonde, vocês levantaram também essa região e finalizou, não? A polícia tem usado de todos os recursos possíveis para fazer essa localização. É evidente que nesse momento a gente não pode divulgar, né, porque esse tipo de diligência é técnica de investigação, né? Então são as ferramentas de investigação em si a gente não divulga. Mas de fato a gente tem procurado as últimas localizações desses indivíduos através de todos os mecanismos que nós dispomos. Quais são os próximos passos a partir de agora? A investigação agora chegou numa linha que a gente já colheu muita informação e agora é organizar a informação e fazer os pedidos judiciais para chegar numa linha de direcionar para solucionar o caso. Doutor, chegou até nós a possibilidade do envolvimento de um segundo filho que seria faccionado e os cobradores teriam sido mortos e levados os corpos para o Paraguai. Trabalham com essa linha de investigação? Bom, dentro dessa dinâmica de que nada pode ser descartado, né, é possível. Né? Agora, dizer que existe algo concreto nesse sentido, não tem. Isso não existe dentro da investigação. Né? É muito provável que o crime tenha ocorrido ali, no distrito de Vila Rica, porque foi o momento que eles perdem o contato. Né? Mas nós não achamos um direcionamento para onde esses indivíduos teriam ido, ou mesmo o veículo que eles estavam, que é essa Fiat Toro branca. Né? Logo que a Polícia Civil toma conhecimento do desaparecimento, o Antônio e o Paulo eles são ouvidos. E inicialmente eles informam que esse negócio jurídico sequer é com eles, com outros 2 indivíduos da família, que seriam também filhos desse Antônio. Né? Mas nós não ouvimos ainda esses indivíduos para confirmar isso. Né? Então, assim como chegou essa versão, existem uma dezena de versões que já chegou para a polícia. Né? Então, não é possível falar que se trata de um crime com envolvimento do crime organizado, faccionado, que corpos foram levados para o Paraguai. Seriam conjecturas. Doutor, esses outros 2 filhos aí que seriam, segundo o pai, o negócio teria sido feito com eles. A polícia tentou localizá-los, tentou ouvi-los ou não? Sim, a polícia tentou localizá-los, tentou descobrir o paradeiro deles, só que sem sucesso até o momento. Outras pessoas da família foram ouvidas também? Sim, outras pessoas foram ouvidas. E eles falaram alguma coisa sobre os juízes? Não, todos não deram maiores informações. Efetivamente, agora, quais serão os rumos das investigações e as buscas, como que elas se darão daqui para frente? Bom, em relação aos buscos, se vocês quiserem... Claro. Como eu passei, nós agora ficamos num modo de stand-by, aguardando desdobramentos dessa investigação feita por parte da Polícia Civil. Como eu repassei, as equipes de busca especializada aquática e com cão permanecerão na cidade de Umuarama, no quartel do Bombeiro de Umuarama, para, em caso de acionamento, num período de 60 minutos, nós já conseguiríamos estar em qualquer área do entorno da nossa esfera de atuação. Então, ficamos nesse aguardo de possíveis novas informações. O barco daí fica baseado em Porto Camargo, que é já o local regular da nossa embarcação do Corpo de Bombeiros de Umuarama. É verídico que um dos sinais do celular dos cobradores deu inquerência no norte? Aí faz parte da investigação da Polícia Civil, senhores. Em relação aos próximos passos, e em relação a essa pergunta, tudo aquilo que nós conseguimos mapear até o momento, indicar de possível ponto de localização desses desaparecidos,
isso já foi buscado, né? Nós fizemos diligência por terra, em bunkers que existem ali na região, no rio, a aeronave já circulou todos os pontos prováveis, tudo isso já foi passado para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar e averiguado. Daqui para frente, isso já tem sido implementado desde a quarta-feira, desde o início. Nós temos implementado medidas cautelares com o objetivo de adquirir dados telefônicos, telemáticos, informáticos. Estamos tratando informações recebidas de forma anônima. Então, tudo isso vai gerar um volume de dados que precisa ser analisado ao longo dos dias. E somente após a análise desse material é que a gente vai ter condições, talvez, de passar novos posicionamentos para buscas, né? Então, nesse momento que nós tínhamos à disposição de locais, já foi diligenciado. A partir de agora tratar os dados já obtidos, representar por novos dados, analisar isso e dar continuidade. Obrigado. Só uma pergunta. Já teve a perícia do carro? Já foi feita a perícia do carro que foi apreendido na sexta-feira à noite? Ainda não. Essa é uma diligência que ainda está em andamento. O microchip que foi obtido numa câmera que estava lá na entrada daquele sítio, tinham duas câmeras. Uma lá na casa, ela é conectada no DVR que não estava na casa. E uma segunda câmera na entrada do terreno, que era um microchip, que foi recuperado uma memória. Já foi aberta essa memória? Sim, esse dispositivo já está sendo analisado. Eu não tenho ainda um parecer sobre o conteúdo integral, mas já está sendo analisado. Tinha alguma coisa nesse cartão? Muitas vezes acaba sendo substituído, acaba sendo gerado outras imagens se sobrepondo. É um material que está sob análise ainda. Os cobradores paulistas tinham passagem pela polícia? Nós conversamos com a família e a família, o que eles nos repassam? Esses indivíduos eles trabalham com cobrança de dívida. Alguns deles ali há 13 anos. E nós questionamos o que seria essa cobrança de dívida, né? Algo que foi, inclusive, questionado ao longo das investigações. Eles, através de contato com pessoas conhecidas, buscam aquelas dívidas que já não existe mais a expectativa de recebimento e fazem, nas palavras ali da família, uma pressão sobre aqueles devedores para que eles façam o pagamento. Serviço irregular, né? Mas eles são taxativos no sentido de que ao longo desses 13 anos, pelo menos, nunca houve emprego de violência por esses indivíduos, né? Eles têm até algumas conduções para a delegacia, fruto desse desentendimento no momento dessas cobranças, mas nunca uma prisão por porte de arma de fogo, nunca uma prisão por ter agredido alguém. Ou seja, a família relata ali que, de fato, é um serviço, uma cobrança de dívida, algo não convencional, mas nunca acompanhado de violência, nunca acompanhado de arma de fogo. Então, pelo menos foram esses os esclarecimentos que nós conseguimos dos familiares. Doutor, só para entender, eles, segundo informações, eles saíram às 7 horas da manhã, São José do Rio Preto, viram a região de Caraíba, chegaram na segunda-feira à tarde, né? Eles tiveram contato com esses dois, ou ficou combinado, de repente, para terça-feira? O que os dois falaram nos depoimentos? Os dois que nós ouvimos, eles negaram contato. Falaram que eles foram na propriedade deles, no entanto, no momento que eles foram, eles não estavam lá. Só que, de acordo com as informações que nós tivemos, houve esse primeiro contato na segunda, e com esse primeiro contato na segunda foi remarcado o segundo contato na terça, e desse segundo contato na terça que começou os desaparecimentos.